Oi, gente, tudo bem com todo mundo? Espero que todos estejam saudáveis, porque hoje a gente vai ter uma aulinha muito legal sobre o diagnóstico, como a gente está vendo aqui na tela do computador, diagnóstico laboratorial de algumas doenças infecciosas. Lógico, não vamos falar de todas, vamos falar de algumas apenas. E serão 4 aulinhas separadas. Então, a primeira aula, que é a aula de hoje, a gente vai falar do citomegalovírus, que é um vírus de importância principalmente para as gestantes. Na verdade, a importância maior são para os fetos e para os recém-nascidos. E a gente vai ver ao longo da aula por que isso é importante para as gestantes. Aí na segunda aula a gente vai falar sobre HTLV, depois na terceira a gente fala sobre mononucleose e na quarta doença infecciosa a gente fala então de sífilis. Mas como sempre gosto de falar, eu não deixo aqui o meu rosto sendo gravado junto com os slides, porque, a meu ver, atrapalha ali, né, a visualização dos desenhos, das imagens. Meu nome é Rony Brito, sou professor de imunologia há alguns anos, e além desse trabalho que eu faço de maneira voluntária aqui no YouTube, eu também sou profissional de uma universidade, eu dou aula na faculdade de imunologia, imunologia básica e imunologia clínica. As aulas de imunologia básica nós temos um curso meio que completo aqui no YouTube e de pouquinho eu vou colocando essas aulas de diagnóstico, um pouquinho de clínica, para dar uma incrementada maior aqui no canal, tá bom? Eu só vou agora rapidinho tirar a gravação do meu rosto, o rosto do Rony, porque o que interessa mesmo é que vocês vejam as imagens que eu preparei para que vocês curtam essa aula, beleza? Rapidinho aqui. Desativar a câmera, pronto, foi. Então, como eu falei para vocês, serão 4 aulas, né, sendo que a primeira é de citomegalovírus. Então, a gente vai começar com essa aula de hoje, a citomegalo, depois a aula de HTLV, que é um vírus que acaba afetando as células T, então acaba afetando o sistema imunológico. Acho que vocês vão curtir também essa aula. A mononucleose, que é a doença do beijo, que a gente vai entender como é que isso funciona também. E a última aula a gente vai falar sobre sífilis, que também é uma doença que está sendo muito transmitida nos dias de hoje. Então, molecada aí, cuidado com a sífilis. Sempre nas relações sexuais, tentem se proteger para que vocês não se contaminem com essa bactéria. Bom, então começando a aula falando do citomegalovírus. Esse vírus, ele pertence à família do herpes vírus, que é a mesma família dos vírus da catapora, do herpes simples, herpes genital, do zoster também. A maioria das vezes a infecção ela é assintomática e passa despercebida. E o vírus ele fica latente e pode ser reativado caso haja alguma deficiência imunológica. Se por algum motivo você teve uma queda do seu sistema imunológico, o citomegalovírus ele pode ser então reativado. Mas o principal problema mesmo das infecções, como eu já falei lá no comecinho da aula, das infecções pelo citomegalo, é a infecção com o recém-nascido, com os fetos e com as pessoas imunossuprimidas. Então a infecção no recém-nascido feto, ela se dá de que maneira? Deixa eu pegar aqui uma caneta para eu ir riscando. Se dá de que maneira? Então eu tenho aqui os tipos de transmissão. A transmissão, que é a transmissão chamada de intrauterina, que aí, como o próprio nome já fala, né? Se é intrauterina, é dentro da barriga da mãe, enquanto a mãe está gestando. E a transmissão pode acontecer também de maneira perinatal. Aí, perinatal, eu fiz uma anotação aqui para a gente ver o que é exatamente isso. Esse perinatal é um período antes do parto, a partir da 22ª semana, que dá mais ou menos aqui 5 meses e meio de gestação, até 7 dias após o parto. É porque depois que a criança nasce, a mãe, por exemplo, vai amamentar. E a transmissão também se dá pelo leite materno. A maioria das gestantes, elas são assintomáticas. Poucas vão ter mal-estar leve, que é bem semelhante a um quadro gripal bem leve. Bom, diante de tudo isso, né, que a maioria da população do Brasil, cerca de 90%, já está contaminada com esse vírus, a gente vai pedir sorologia para todo mundo? Bom, o rastreamento universal ele é questionável, pois estamos falando de uma alta prevalência aqui no Brasil, assim como na Europa. A Europa também, o citomegalo na Europa também grande prevalência. Mas os médicos aqui no Brasil, eles vão pedir a sorologia quando? Quando o quadro clínico
da gestante for suspeito com o citomegalovírus, ou nas gestantes trabalhadoras da área da saúde, médicas, enfermeiros, auxiliares que trabalham no hospital, gestantes da educação infantil, porque as crianças acabam sendo, muitas estão contaminadas também e podem transmitir para as professoras, e gestantes que são pacientes imunossuprimidas, que podem ter, por exemplo, infecções pelo HIV ou coisas semelhantes, ou até mesmo pelo HTLV. Aí você acompanha mais de perto um pouco essa criança, essa gestante, aliás. Bom, então, como eu estava falando, né, os principais problemas da infecção pelo citomegalovírus dá-se basicamente para o recém-nascido e para o feto, porque aí, como o vírus ele atravessa a placenta, pode levar à degradação da própria placenta e ele, entrando no feto, ele pode levar a calcificações cerebrais, que aqui se dá porque o vírus se implanta no cérebro e aí você vai tendo resposta imunológica contra aquele vírus lá e pode ter deposição de cálcio. Então você pode até ver em exames de imagem a calcificação cerebral nessas crianças. A hepatoesplenomegalia, que é quando você tem o aumento do fígado e do baço, e também pode levar à surdez e problemas de visão. Bom, continuando ainda falando um pouco dessas infecções nos recém-nascidos e fetos, é sempre bom pensar no citomegalovírus da seguinte maneira: trabalhar com os riscos de prima-infecção, que é a infecção primária, a reinfecção e a reativação da infecção. Pois, como todo vírus da família herpes, ele pode reativar. No entanto, o maior risco de transmissão vertical está mesmo aonde? Nas infecções primárias. Então, bora acompanhar essa tabela aqui, ó. Então, a gente tem uma tabela aqui, ó, mostrando a infecção, que pode ser primária ou secundária, risco na gravidez, risco de transmissão vertical, sintomáticos ao nascer e aqueles que nascem com sequelas. Então, na infecção primária, o risco na gravidez vai de 1 a 4%. Só que na secundária é muito difícil de saber qual é realmente esse risco. Porque a mulher, quando ela já foi infectada, então ela já tem anticorpos, que são anticorpos que podem proteger contra uma próxima infecção. Então ela pode ter um risco ali dependendo do sistema imunológico dela. Bom, risco de transmissão vertical, então, de 40% nas primárias, como eu falei antes, né, que é o maior risco de transmissão vertical são nas infecções primárias, de 1 a 2% na infecção secundária, sintomáticos ao nascer, 10% na primária e menos de 1% na secundária, e aqueles que desenvolvem alguma sequela, os nenéns que nascem, né, 25% podem ter sequelas na infecção primária, enquanto que apenas 8% nas infecções secundárias. É sempre bom lembrar que o vírus herpes tem ação direta nos tecidos e ele também lesa a placenta. Eu falei isso no comecinho, que vai levar a uma insuficiência placentária, com restrição do crescimento intrauterino e às vezes pode acontecer também o óbito do feto. Essa insuficiência placentária, então, ela resulta no quê? Na redução da capacidade da placenta de fornecer os nutrientes para o feto, oxigênio para o feto, o que pode levar então a um crescimento fetal inadequado e outros problemas no desenvolvimento desse serzinho que está sendo gerado ali na barriga da mãe. Bom, como a gente está falando então desse vírus e eu quero saber um pouco da prevalência dele também na população e outras características, bora ver aqui, ó. Como eu já falei, também no Brasil a gente tem lá quase 90% da população já infectada. Em São Paulo, 85% da população já foi infectada. Infecções em adultos é geralmente assintomática e quando há infecção, quando há sintomas, os sintomas são sintomas leves também. Você pode ter fraqueza, um pouco de sudorese e uma eventual hepatoesplenomegalia, que muitas vezes a pessoa confunde esses sintomas como um quadro gripal. A transmissão do vírus se dá de qual maneira? Então, a transmissão pode ocorrer por órgãos transplantados, então pacientes que doam seus órgãos em vida ou mesmo depois do óbito. Se o paciente está com
com presença do citomegalo nele, pode ser que quem vai receber o órgão, o receptor, se infecte por conta desse transplante. Ou as transfusões sanguíneas. No feto, como a gente viu, via transplacentária, secreções vaginais durante o parto, durante a amamentação também pode ser que ocorra a contaminação por esse vírus. Crianças na pré-escola, principalmente em creches, pela saliva, pode ter a transmissão para outras crianças. E indivíduos adultos, indivíduos acima de 15 anos de idade, a transmissão também pode ocorrer, também lógico, pela saliva, mas por secreções sexuais, contato sexual, secreção respiratória e contaminação fecal oral. Mas, como a gente estava falando, os principais problemas mesmos que acontecem com relação à infecção por esse vírus são nos fetos e nos recém-nascidos, e uma complicação muito importante que a gente tem que levar em consideração são aqueles pacientes imunossuprimidos, que por alguma razão eles estão imunossuprimidos, ou porque tem alguma imunodeficiência primária, alguma doença que é uma doença genética, que já leva esse paciente a ser suprimido normalmente a vida dele, ou porque ele se contaminou com um vírus como o HIV, que vai destruir o sistema imunológico dele. Então ele pode também ficar imunossuprimido. E esses pacientes, se contaminados com o citomegalovírus, podem acontecer complicações no pulmão, levando a pneumonias frequentes. No intestino, pode ser que o paciente desenvolva necrose intestinal, ulceração intestinal e diarreias persistentes. E com relação ao olho, ele também pode ter uma visão turva, diminuição da acuidade visual, deslocamento de retina e uma progressiva perda da visão. Então, esse é um problema sério, para os pacientes que são os imunossuprimidos. Bom, gente, vamos entrar agora um pouco na parte do diagnóstico. Afinal de contas, o título da aula era para falar do diagnóstico. Então, o diagnóstico do citomegalovírus, ele pode se dar por algumas técnicas que vocês já conhecem. Se não conhecem, procurem aqui no canal para vocês verem pelo menos essa primeira técnica, que é a técnica de ELISA. Então, a técnica de ELISA, que a gente vem usando ela em vários diagnósticos de várias doenças. O diagnóstico molecular, que é o PCR, ou melhor, a PCR, gente? Porque é a reação da cadeia da polimerase. E PCR é só uma sigla que está em inglês. Isolamento viral, que a gente vai ver aqui como que funciona, e a análise histopatológica. Então a gente começa a falar então do teste de ELISA, diagnóstico por ELISA. É um teste rápido, que é sensível. Neste teste vai ter a procura de IgM e de IgG, já na suspeita ali do clínico, ele já pede IgM e IgG justamente para saber como é que está a infecção. Se você faz um teste em uma grávida e ela dá positiva para IgM e negativa para IgG, é provável que o quê? Que o vírus esteja ativo nela naquele momento. Porque na primeira infecção é quando você gera os anticorpos da classe IgM. Isso para qualquer doença infecciosa e não seria diferente para esse vírus. Então, se você encontra apenas IgM, você tem que tomar muito cuidado com essa paciente, cuidar melhor dela, melhorar a alimentação dessa paciente para o sistema imunológico dela ficar cada vez mais forte, para que não tenha problemas com o feto. E aí o médico clínico vai saber como orientá-la melhor. Se você acha IgM e IgG, que já passaram alguns dias, mas ainda é uma gravidez de risco, que ela tem ainda IgM, então os linfócitos, os plasmócitos de vida curta, que são aqueles que produzem IgM, ainda estão produzindo, ainda estão vivos, provavelmente o vírus ainda está por ali vivo. E se você tem na mulher, quando você faz o teste e descobre que só tem IgG, não tem IgM, é provável que isso seja uma cicatriz imunológica, que ela já teve a infecção no passado, até mesmo antes da gestação, e aí, como você tem um plasmócito de vida longa produzindo IgG, por alguns anos, você encontra IgG ante aquele vírus na corrente sanguínea dela. Mas, de qualquer maneira, para as grávidas que estão assistindo aqui, não se desesperem. Vão aos médicos de vocês e aí eles vão orientar melhor vocês o que vocês devem fazer com relação a essa infecção e a esses resultados de IgM e IgG. Não peguem os resultados e saiam malucas aí, preocupadas. Vão ao médico e conversem com o clínico. É a melhor coisa a ser feita, tá bom? Bora ver uma outra técnica, então. Uma técnica de isolamento viral.
Então, já que o vírus ele pode se espalhar por várias regiões do corpo, então você pode pegar uma amostra, por exemplo, de urina, secreção, orofaríngea, sangue, sêmen e colocar esse material numa cultura de célula que são cultura com fibroblastos. Como o vírus ele tem o tropismo pelo fibroblasto, por essa célula, ele entra na célula e você deixa essa cultura lá na sua estufa, acompanhando a evolução da cultura. Porque o que vai acontecer? Conforme o tempo passa, se essa amostra realmente estiver contaminada, eu vou ter uns efeitos citopáticos que podem ser observados nessas células de 2 a 4 semanas. Então, que efeitos são esses? Aqui, quando a gente olha aqui no desenho de cima, ó, aqui é uma cultura de fibroblasto, onde as células não foram infectadas com o citomegalo. E aqui embaixo é uma cultura que a gente observa a infecção pelo citomegalovírus, porque eu vejo que as células estão aqui, ó, de uma maneira, parece que elas estão entrando em apoptose, elas estão tendo os efeitos deletérios que o vírus está causando nessas células. Então, isso aqui é uma característica disso. Lógico, quem tem o olho treinado, quem trabalha com isso no laboratório, vai saber identificar de maneira mais rápida e mais eficiente para passar um diagnóstico mais preciso. A gente que não trabalha diretamente com esse vírus, a gente está vendo aqui a imagem, dá para saber, né, que você tem ali uma diferença quando comparamos as duas imagens, mas nada como um olho técnico bem treinado para poder passar esse diagnóstico. Bom, a outra técnica, que também é uma técnica muito semelhante ao isolamento viral, ela é chamada de técnica de Schell-Weil, que ela é muito parecida com a técnica essa técnica do isolamento viral. Só que aí você vai colocar o vírus em contato com os fibroblastos, com essas células, vai incubar de 48 a 72 horas, e aí depois você vai adicionar anticorpos anti-CMV, que é o citomegalovírus, é um anticorpo anti-P72, que é uma proteína que é constante nesse vírus, e aí você consegue fazer a identificação por imunofluorescência. Então, olha como fica. Então, você coloca lá o anticorpo anti-P72, que pode ser um anticorpo primário já conjugado com fluorescência, ou pode ser um anticorpo primário apenas purificado anti-P72, e aí depois se joga um secundário, um anti-IgG. Bom, aula de imunofluorescência, a gente também tem aqui no canal. Para quem não estiver entendendo tipo, o que é uma imunofluorescência direta ou imunofluorescência indireta, dá uma espiada na aula aí de imunofluorescência para vocês entenderem um pouquinho melhor, tá bom? Outra análise que dá para a gente fazer com relação ao diagnóstico da infecção por esse vírus, pelo citomegalo, é a análise histopatológica de corte histológico. Pode ser de pulmão, de fígado. Aqui a gente observa, por exemplo, ó, as células infectadas pelo CMV, elas têm o citomegalo, que são, megalo, por quê? Porque fica aumentado. Então, possuem esses corpos de inclusão que são característicos. Então, aqui, ó, a seta longa mostra inclusões nucleares distintas e essas setinhas mais curtinhas, elas mostram inclusões citoplasmáticas mal definidas, mas são características que a gente não encontra num tecido de uma pessoa normal, que não está infectada por esse vírus. Algo que a gente olha ainda na análise histopatológica que é muito interessante é essa inclusão nuclear na forma de olho de coruja. Eu até botei um desenho de uma coruja aqui, do olho da coruja, para a gente comparar. Ó, parece mesmo, não parece um olho de uma coruja? E aí os patologistas resolveram nomear como inclusões nucleares e no formato olho de coruja. Bom, gente, então a gente meio que vai indo para o encerramento dessa aula de citomegalovírus, mostrando aqui um resuminho do que a gente viu hoje, né, a parte principal dessa aula. Então, como eu vim falando ao longo da aula toda, o principal problema dessa infecção são com os recém-nascidos e com os imunossuprimidos. E aí lembre que os imunossuprimidos eles podem ter problemas pulmonares, no intestino necrose,
ulceração no intestino, diarreias frequentes. Na visão, ele pode até perder a visão, fica a visão turva, a acuidade visual vai diminuindo também. Então, o grande problema é nos imunossuprimidos. As complicações para o feto, para o recém-nascido, na verdade, são as calcificações cerebrais, como a gente já falou, a hepatoesplenomegalia, a surdez e também problemas de visão. No diagnóstico, como a gente acabou de ver, ele pode ser feito por ELISA, que inclusive é o teste que é feito de triagem com as grávidas, né? O teste de ELISA para a dosagem dos anticorpos IgM e IgG. Pode ser feito também a PCR, que é o teste da reação da cadeia da polimerase, que é um teste molecular, o isolamento viral e a análise histopatológica. Beleza, gente? Para você que não é meu aluno do presencial, é apenas meu aluno do YouTube, a aula acaba por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Agora, para você, meu aluninho da faculdade presencial, que a gente se encontra toda semana, vocês têm um trabalho para vocês fazerem aqui na sequência, que é um caso clínico. Então eu vou ler com vocês o caso clínico, mas aí vocês podem dar pause no vídeo para poder ler com mais calma e conseguir responder as questões que estão no próximo slide. Vamos lá. Caso clínico, citomegalovírus. Marília, uma mulher de 27 anos, encontra-se grávida de 1 mês. Ela nunca teve muitas preocupações com sua saúde, sempre se considerou uma pessoa saudável. No entanto, nos últimos dias começou a apresentar sintomas como fraqueza, sudorese excessiva e notou um aumento no abdômen. Ao realizar o exame físico, o médico identificou hepatoesplenomegalia em Marília, sugerindo um possível envolvimento hepático e esplênico. Com base nos sintomas e no exame físico, o médico solicitou uma bateria de exames. Os resultados revelaram não apenas uma infecção por citomegalovírus, mas também a presença dos vírus da imunodeficiência humana, o HIV. A co-infecção por citomegalovírus e HIV pode causar complicações significativas, especialmente durante a gravidez. Marília, inicialmente surpreendida pela descoberta, agora enfrenta não apenas os desafios normais da gestação, mas também a necessidade de gerenciar 2 infecções. Com isso, gente, vocês vão responder essas 4 perguntas para me entregar em sala de aula, tá bom? Vamos lá, não precisa copiar as perguntas não, tá? Só coloca 1, 2, 3, 4 e coloca as respostas. E, por favor, do grupo aí de trabalho, escreve aquele que tem a letra melhor, tá? Porque eu vou ler isso depois, eu tenho que entender ali a letra de vocês. E parece que cada dia mais, por conta do celular e computador, as pessoas não sabem mais escrever, gente, de caneta, lápis. Mas bora treinar ali e bota o que tem a letra mais bonita para poder corrigir depois. Questão número 1. Como a infecção por citomegalovírus em mulheres grávidas pode impactar o curso da gestação? 2. Marília pode desenvolver uma insuficiência placentária? Explique este conceito e quais as possíveis consequências. 3. Quais as prováveis complicações que Marília pode desenvolver caso se estabeleça imunossupressão pelo HIV? 4. Como seria um teste de ELISA para o diagnóstico do citomegalovírus? Explique a sequência de teste, desde a sensibilização da placa até a revelação do resultado. Aqui, gente, no teste de ELISA, é para você falar assim, olha, sensibiliza com tal coisa, depois na sequência coloca isso, depois na sequência faz aquilo, na sequência faz aquilo e no final faz isso. E aí o resultado é positivo assim ou assado de acordo com aquilo. Então o que eu quero é uma sequência, tá bom? Do teste de ELISA pro citomegalovírus. E é isso então, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço para todo mundo, espero que vocês tenham gostado da aula. Valeu, gente, obrigado. Tchau, tchau.